Bom, se você quer ser uma pessoa que faz o que tem que ser feito, sem desculpas, sem mimimi, sem historinha, fica comigo nesse vídeo. Esses dias eu fui visitar a minha família no Rio de Janeiro e aí eu comprei um quebra-cabeça de 500 peças pra gente montar um programa em família. Coisa linda. Eu nunca tinha tido a experiência de montar um quebra-cabeça, talvez seja por isso que eu tenha comprado aquilo. E, gente, era assim, muito desafiador, tá? Ele era enorme, eu sei que tem maiores, tem de 1000 peças, 3000 peças, mas aquilo ali pra mim já era gigante, porque eu nunca tinha tido a experiência. E também era uma imagem difícil, era uma imagem de Amsterdã e tinha muitas flores e árvores. E quem já teve aí a experiência de montar um quebra-cabeça que tem muita natureza, assim, muitos galhos, sabe que é muito difícil, aquilo parece que você nunca vai chegar na conclusão, porque as peças são todas iguaizinhas. Então, assim, começamos a montar e aí já no início eu percebi que seria difícil, mais difícil do que eu esperava. Só que no início tu ainda tá motivado, né? Tá ali, tá todo mundo ali, montando aquela animação, ai meu Deus e tal, e vai. Mas eu já tinha percebido que o negócio não era tão simples assim. Só que conforme foi passando o tempo, deu uns 20 minutos, 30 minutos e eu simplesmente não conseguia montar nada. Eu comecei a entrar num desespero internamente. A minha cabeça só pensava assim: pra que isso, gente? Qual a necessidade disso? Vai assistir um videozinho, vamos botar um vídeo no YouTube, um filme pra gente ver. Tanta coisa pra fazer que vocês inventando de montar quebra-cabeça. E a minha própria cabeça dando desculpas, sabe? Por quê? Porque era uma tarefa difícil. Eu percebi que aquilo ia exigir muito de mim. E apesar de estar motivada ali no início, tá com a minha família, aquilo começou a se tornar cansativo demais pro meu cérebro. E o quebra-cabeça é um negócio assim, você começa e você percebe que é difícil. Quando chega no meio, você acha que vai ser impossível. Tu acha que tá faltando peça, você acha tudo, menos que o problema é você. Você pensa tudo. Por quê? Porque tu esgota suas possibilidades, você já encaixou, já olhou tudo quanto é peça, sabe? Quando tu chega ali no meio do desenho, né? Já montou uma parte e parece que não flui mais, parece que vai ser impossível, que tá de fato faltando alguma coisa. Então, assim, pensa num negócio desafiador, é montar um quebra-cabeça. E também tem uma outra história que aconteceu esses dias comigo, que também vai entrar no contexto do que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. A minha mãe, por algumas questões de saúde, na semana passada, ela começou um negócio que uma vez na semana ela faz um detox, sabe? Ela fica sem comer, ela só toma suco verde durante o dia, no momento das refeições. Mas não é esse o caso, né? Enfim, é um jejum de 24 horas, é basicamente isso. E aí ela começou e tal, quando passou ali mais ou menos do horário do almoço, teve uma hora que eu liguei pra ela e minha mãe simplesmente estava assim, que ela era fraca, que ela não ia conseguir, que ela daria tudo pra comer a carninha que ela fez no almoço. Parecia uma criança, sabe? Do mesmo jeito que quando eu tava montando o quebra-cabeça, que eu comecei a me dar desculpas pra largar aquilo ali, parecendo um nenenzinho, e eu percebi que a minha mente era muito fraca, porque não aguentava fazer a bodega de um quebra-cabeça. Eu percebi isso também na minha mãe com relação a esse detox que ela estava fazendo, esse jejum. Eu percebi nela quase que uma atitude infantil mesmo, assim como eu percebi em mim. Aquela coisa de, mas eu quero comer, eu nem tô com tanta fome assim, mas a minha cabeça, ela mesma percebeu que não era um problema de fome, era um problema dentro da cacholinha, querendo se render aos prazeres das coisas. E eu lembro que eu falei pra ela: mãe, você não pode se deixar ser vencida pela sua boca. Você é forte. Gente, a minha mãe é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. Ela enfrenta cada uma, assim, já enfrentou cada uma. E eu tava vendo ela como uma criança por causa de um jejum. Sabe? Um negócio louco. Mas, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam aqui. Não pensem que as coisas estão desconectadas. Esses desafios, eu tô dando aqui no meu caderninho como sempre, tá? Esses desafios da vida que vão aparecendo, um jejum que você precisa fazer, ou então um quebra-cabeça que tu comprou para montar com a família. Esses desafios são oportunidades de treinar as suas virtudes, de desenvolver
virtudes. Então, não pensem que a forma com que você age com uma dieta, com um jejum, com um quebra-cabeça é diferente da forma com que você vai agir com coisas mais sérias na vida, com uma conversa difícil, com um trabalho difícil, com o tédio, com o silêncio. Por que não, gente? É um padrão, é um modus operandi. Então, quando eu me percebi frágil, com uma mente frágil diante de um quebra-cabeça, eu pensei, temos um problema aqui, porque temos algum vício instalado no meio de tudo isso. E é exatamente sobre os vícios desses 2 episódios que eu quero conversar com vocês, porque eles são muito comuns. O do meu episódio, que é o quebra-cabeça, tem o vício da preguiça. A preguiça é o tédio profundo diante daquilo que exige esforço e nos leva a algo mais elevado. Ou seja, quando eu tô montando o quebra-cabeça, que eu começo a perceber que aquilo é uma tarefa que me exige esforço, além do que eu gostaria de estar fazendo naquele momento, exige energia do meu cérebro, muito mais do que assistir um videozinho no TikTok, eu simplesmente começo a querer vazar fora, ter um sintoma de fuga, de querer sair daquilo ali. Isso é um belíssimo sinal de que existe um resquício aí de preguiça dentro de você. E assim, é muito comum, tá? Todo mundo tem esse negócio, todo mundo tem a tal da preguiça. Só que para você vencer vícios, você precisa desenvolver virtudes que meio que apagam aquele vício. Então, para cada vício, existe uma virtude a ser desenvolvida para que você consiga vencê-lo nos seus dias, tá? No dia a dia. E com relação ao detox lá da minha mãe, tem a questão do vício da intemperança, que é a busca desenfreada por prazer. É uma pessoa impulsiva, é uma alma mimada. Gente, ai meu Deus do céu, você pode achar que não tem nada a ver, mas você quer saber se tu tem uma mente fraca? Se coloca voluntariamente em situações de desconforto. Faz esse teste, tenta isso aí na sua casa. Você vai começar a perceber dentro dessas situações de desconforto os seus vícios, os problemas que estão aí enraizados, silenciosos, que parece que não tem problema nenhum, mas que precisam ser tratados para que quando você enfrente desafios maiores na sua vida, você esteja mais bem preparado. E aí tu pode pensar, não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa boba dessa, essa história de montar quebra-cabeça. Não, mas cara, se tu não consegue montar um quebra-cabeça, tu vai falar pra mim que tu não vai ser uma pessoa preguiçosa pra fazer aquilo que tem que ser feito, que é mais difícil no seu dia a dia, que é ter uma conversa complicada com alguém, que é fazer um trabalho que te exige esforço, que é cuidar do seu filho, que é cuidar da sua casa, que é ser uma boa pessoa pros seus amigos, que é se dedicar no seu trabalho. Fala pra mim, se tu não consegue parar pra montar um quebra-cabeça e você já quer fugir, imagina dos desafios maiores que aparecerão na sua vida. Então, se expor a esses desconfortos começa a te mostrar aonde estão os pontos a serem trabalhados por você. E olha como eu digo isso, você pode falar assim, nossa, mas qualquer um teria essa reação montando quebra-cabeça, isso é normal, não é normal, descobri que não é, eu também pensei. Quando eu tava ali montando, eu pensei assim, gente, não é possível que só eu estou sentindo isso, todo mundo deve estar sentindo isso, mas ninguém fala nada. E aí começou que a minha mãe foi perdendo a paciência também, e a minha irmã, ela simplesmente, ela já tinha tido experiência de montar quebra-cabeça, tá? Ou seja, ela poderia ter falado, já montei isso daí, não quero fazer de novo. Enfim, ela simplesmente se manteve até o final. E assim, ó, sem um pingo de reclamação. Ela ficou ali horas, toda vez, era eu que vazava às vezes, né, pra dar uma respirada e tal, a gente continuou no dia seguinte porque eu realmente cansei, minha mente estava cansada, mas eu falei, eu não posso desistir disso aqui, a minha vontade era desistir mesmo, não pegar aquela lasqueira mais.
E toda vez que eu sentava ali, ela vinha correndo pra ficar ali junto comigo, montando aquilo ali. E toda vez que eu soltava alguma pérola de tipo, isso aqui não dá, isso aqui é impossível, eu tenho certeza que tá faltando peça. Ela sempre falava, não, calma, vai dar certo, vai dar certo. Então, você consegue perceber que às vezes existem alguns vícios que estão mais profundos e enraizados em mim que não estão em você, assim como não estavam na minha irmã. E alguns estão em você e não estão em mim. E é com essa exposição voluntária ao desconforto que a gente começa a perceber essas coisas. Então não tá tão presente e enraizado assim em todo mundo. Cada um tem uma dificuldade maior com certas coisas. E eu percebi isso justamente pela minha irmã. Porque ela simplesmente não teve dificuldade com o tal do quebra-cabeça. Ela teve dificuldade, na verdade, né? Ela teve as dificuldades, as mesmíssimas que as minhas. Ela não conseguia montar também, ela tinha os desafios ali, não conseguia achar as peças, ficava presa no mesmo lugarzinho por horas. Mas ela não reclamava. Pra ela, tipo assim, lidar com aquele desconforto não era algo que mexia com ela. E era algo que mexia comigo a tal ponto de eu parecer uma criança, reclamando e querendo fugir daquilo ali. E quando eu olho pra minha vida, eu observo muitos comportamentos que eu tenho esse mesmo tipo de reação. Quando chega algum embate, quando chega algo que eu preciso me esforçar, que eu preciso colocar um pouco mais de dedicação, eu simplesmente quero fugir. Por isso que eu quis me manter ali até o final naquele quebra-cabeça, mesmo entre os trancos e barrancos, mesmo precisando às vezes para sair e respirar. Isso é uma diferença também. Eu percebia que a minha irmã não tinha muito essa necessidade de dar uma respirada, uma esparecida. Ela poderia ficar ali o tempo inteiro, mas eu não. Então as pessoas são diferentes. Às vezes, situações na sua vida, você vai precisar sair, respirar, pensar, refletir, enquanto outras pessoas estão lidando com aquilo ali de boaça. Mas as pessoas são diferentes. Enfim. E com relação à minha mãe, né, eu falei sobre a intemperança, que é a busca desenfreada por prazer. É uma pessoa impulsiva, é uma pessoa com alma mimada. Então, isso daqui eu acho que é muito presente nos nossos dias, tá? A gente tá muito fadado ao conforto, a gente escolhe pelo conforto o tempo inteiro. E como a gente tá num momento aí da vida, né, uma fase aí que a gente tem muito acesso a coisas confortáveis, a coisas que te deixam mimados, a comida é gostosa, o ambiente pode ser maravilhoso, porque se tiver calor você liga o ar-condicionado, você tá seguro em casa, você precisa ir em algum lugar, você chama o Uber, você precisa resolver um problema no banco, você não tem que ir até o banco, você tem um aplicativo no seu celular. Quando você quer falar com alguém, você não tem que mandar uma carta e esperar 3 meses, você consegue mandar uma mensagem instantânea no WhatsApp ou fazer uma ligação, chamada de vídeo, você consegue ver a pessoa ao vivo e a cores. Então, assim, nós estamos na geração da comodidade e isso tá nos trazendo muito forte e enraizado esse vício da intemperança, que é essa busca desenfreada por prazer. A gente não consegue mais lidar com o desconforto, a nossa alma tá mimada. Então, qualquer sinalzinho de desafio que a gente encontra no meio do caminho, a gente quer desistir, a gente quer buscar por uma fuga. Por isso que a gente tá cada vez mais enfiado nas redes sociais, é algo que eu falo muito aqui no canal também, justamente porque é uma baita de uma fuga da sua realidade, dos seus desafios. E aí vamos pro ponto que é muito importante, que quais são as virtudes que eu posso desenvolver para combater esses vícios? A virtude para combater a preguiça, uma excelente virtude, é a diligência, que é a prontidão da alma para buscar o bem, mesmo sem vontade, mesmo sem doer. Então, para vencer a preguiça, você não precisa de motivação, meu irmão. Para vencer a preguiça, você precisa desenvolver diligência, prontidão de alma para buscar o bem. Ai, mas isso dói. Ai, mas isso é desafiador. Ai, mas isso me exige muito. Ai, mas mesmo sem vontade, mesmo que doa, é buscar o bem, porque é isso que tem que ser feito. Ai, mas como que eu desenvolvo isso? Com disciplina. Com disciplina. Aquele livro que eu já comentei aqui com vocês, de Hugo de São Vito, inclusive eu tenho um vídeo maravilhoso que eu vou deixar aqui no final desse vídeo para vocês assistirem, que eu me aprofundo um pouco mais dentro de um trecho daquele livro de Hugo de São Vito. Ele fala muito sobre isso, que
Você desenvolve virtudes com disciplina, é dia a dia, é todo dia, é refletindo sobre o que você fez naquele dia, o que você precisa melhorar, quais são os vícios que se apresentaram durante aquele seu dia, e você todos os dias tentar ser uma pessoa melhor. Ai, mas eu não tô motivado, mas eu não tô com vontade. Diligência, fazer o bem, fazer o que tem que ser feito, independente de como você esteja se sentindo, o quanto prazer isso vai te trazer. Simplesmente fazer o bem, tá? Para vencer a intemperança, é a temperança, meus amigos. E a temperança ela regula os desejos desenfreados, ela coloca limites. Então, desenvolver temperança é conseguir regular esses desejos, esses impulsos, essas vontades, essas buscas pelo prazer imediato. Desenvolver temperança para conseguir controlar isso, colocar um limite até onde você vai. Isso é extremamente necessário para vencer essa questão dos nossos dias de hoje, que é justamente não aguentar o desconforto. Não aguentar, querer pular fora do barco, porque tem algum desafio, porque encontra alguma coisa, querer buscar desenfreadamente pelo prazer. Então, desenvolva temperança. E novamente, como? Com disciplina. Com disciplina, fazendo isso todos os dias, refletindo sobre isso, começando o seu dia, sabendo quais são os seus vícios que estão mais presentes e enraizados na sua vida e colocando na sua cabeça o que você precisa fazer quando esses comportamentos aparecerem, tá? Tudo isso, gente, eu falo bem mais profundamente nesse vídeo que eu comentei com vocês, que eu vou deixar aí no final desse. Então, tem algumas dicas também que eu posso dar com relação a esse desenvolvimento dessas virtudes, que eu anotei aqui. Prática do tédio voluntário. Hoje, por exemplo, eu até anotei, hoje eu fiz a unha. Muito engraçado, as minhas anotações são ótimas, gente, por isso às vezes até eu fico rindo, porque ó, eu vou te contar cada coisa. Eu escrevi aqui, hoje foi um exemplo clássico disso pra mim, eu tenho tentado fazer isso diariamente. Inclusive, estou começando um desafio, que é o vídeo que está saindo hoje. Esse momento que eu tô gravando, ele já deve ter saído, eu acredito. Que eu comecei um desafio onde eu vou fazer detox de açúcar, detox de redes sociais, de palavras negativas, enfim. Justamente para ter esse processo de trazer freio para os meus impulsos e desejos da minha carne, para me tornar uma pessoa melhor, para conseguir ser uma pessoa mais produtiva, para conseguir ser uma pessoa mais diligente, que vai fazer o bem, independente do nível de esforço que isso exija. Então, assim, saiu o primeiro vídeo desse desafio e ele vai durar 34 dias. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal para poder acompanhar o desafio. Vai sair um vídeo por semana do desafio e eu vou compartilhar com vocês como tem sido esse meu processo. Também não deixe de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo, enfim, tudo isso vocês sabem que ajuda o canal. Mas, no final das contas, eu escrevi aqui que praticar o tédio voluntário. Hoje, eu acordei e aí eu fui cuidar das minhas plantas, eu cutilei a minha unha, né, limpei minha unha, porque eu não cutilo ela, eu limpei assim com a espátula e tal. E eu cozinhei, eu limpei a minha casa, eu cuidei das plantinhas, como eu disse, né? Fiquei assim 1h30 mais ou menos cuidando das plantas, cortando assim as folhinhas velhas, sem ouvir nada. Sem ouvir nada. Por quê? Eu percebo que a minha mente fica pedindo um podcast, a minha mente fica pedindo um vídeo para eu ficar ouvindo, sabe? Uma palestra, uma aula, coisas que são interessantes, elas agregam mesmo, mas eu percebo que a minha mente fica pedindo e clamando isso para eu sair desse silêncio, entende? E eu simplesmente decidi, eu vou fazer tudo isso daqui sem esses ruídos na minha cabeça. Então eu fiquei ali, fiz cada coisa bem quietinha, às vezes eu ficava meio inquieta, mas eu tenho trabalhado isso em mim, tá? E isso é uma das dicas aí para você começar a construir uma mente mais forte. Começa a se expor ao tédio de forma voluntária, tá?
Outra coisa é jejum, seja de comida, seja de redes sociais, seja de ruídos, né, como esse que eu falei. Então, se tire esse conforto, certos confortos que estão trazendo essa sensação boa para sua alma, retira isso para você começar a aprender a enfrentar os desafios do seu dia a dia, para quando aparecer o monstrão, como eu sempre digo, né, o monstrão da fase final, você ser forte o suficiente para enfrentá-lo, porque você durante o jogo conseguiu ter essa força, desenvolver essa força. Então essa exposição ao desconforto, seja com jejum, eu coloquei o exemplo aqui também de acordar no horário, ao invés de quando o despertador toca você colocar o modo soneca para dormir mais 5 minutos, acorde no horário que você tem que acordar. Se você disse que você vai lavar o banheiro na segunda-feira, lave o banheiro na segunda-feira. Ah, mas eu tô com preguiça, vou lavar amanhã, na terça. Não, lave na segunda-feira. Honre com a palavra que você tem com você mesmo, aquilo que você disse que ia fazer. Faça esse bem, mesmo que você não queira, mesmo que a sua mente esteja pedindo pelo descanso e pela fuga. Toda essa exposição ao desconforto e a disciplina vai fazer com que você consiga desenvolver as virtudes para vencer os seus vícios. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo! E até a próxima. Tchau, tchau!